em Goiás, 17 horas e 16 minutos. Hora de começar o ciclo que a gente fez de manhã. Regar a horta, alimentar as galinhas, os alevinos, os peixes, os cães. E antes de tudo, ver se as vaquinhas estão bem. Eu já fui no outro pasto. Vamos ver se elas estão nesse. Tem que verificar o sal, se tem sal mineral. Mas eu não vou falar de rotina não, eu quero falar de geopolítica mesmo. O Martianov tocou num ponto que eu falo no meu canal, né, na minha conta da rede social tóxica de 280 caracteres há muito tempo. A questão chave decisiva vai ser a tecnologia. Antes de vir para a roça, vou ficar aqui até sexta ou sábado, vai depender de quando o seu Wagner chegar. Eu estava produzindo uns fios sobre o programa espacial russo. Ele está nitidamente enfrentando alguns problemas. Caiu de 2º para 7º lugar no lançamento de objetos no espaço. Mas isso é perfeitamente explicável. O que acontece? Por conta das sanções, ninguém contrata a Rússia. Os que poderiam contratar, por exemplo, China, Índia, Irã, têm seus próprios programas espaciais. Eventualmente, talvez, o Irã, para lançar alguma coisa um pouco mais pesada, que no momento a República Persa não tem. Então, a Rússia, na prática, está por conta própria. Está lançando apenas os próprios objetos. Mais do que isso, sobre nenhuma empresa russa, as sanções são tão pesadas quanto aquelas da Roscosmos. Então, ela não pode importar nada. Tudo ela tem que fabricar. Nesse sentido, é óbvio que houve atrasos, certo? Porque uma série de peças, às vezes até simples, que ela contava poder comprar, ela agora não pode mais. O que cria 2 problemas. O primeiro problema, evidentemente, é não ter a peça. O segundo problema é o preço. Porque alguns desses equipamentos eram relativamente baratos, porque eram feitos em quantidades, digamos, comerciais, né? Para todos os países do mundo que dispusessem das mesmas necessidades que a Roscosmos. Todas as agências espaciais, todas as empresas. E agora, empresas russas, centros de pesquisas russos, vão ter que fazer exclusivamente para a Roscosmos, o que diminui a escala e, evidentemente, aumenta os custos. Olha lá as vaquinhas. Eu imaginei que elas estariam aqui porque elas não estavam no outro pasto. Estão lá na frente. Bom, voltando. Um fio que eu tinha quase pronto era sobre a estratégia russa. O cara lá que faz foguete para explodir, né, com dinheiro dos outros, uma parte de investidores e do governo americano. Não é dinheiro dele que está sendo explodido, dinheiro dos outros. O cara lá usa oxigênio e metano, né? Os russos desenvolveram um combustível novo chamado naftil. Só eles sabem a fórmula, só eles fabricam. Ele pode ser usado no lugar do metano, mas tem um poder de queima muito maior, poder explosivo muito maior. Então ele substitui com vantagem o naftil, o que significa que ou a federação pode usar menos combustível e, portanto, levar mais carga útil, ou usar a mesma quantidade de combustível e levar uma carga útil maior do que os foguetes do herdeiro sul-africano, certo?
Bom, mas não é só isso. Quando a gente ouve, tá ali a amarela, as duas pretas, a roxa, as 3 brancas. As 7 vaquinhas estão aqui. Mas eu vou seguir até mais na frente. Quando a gente ouve falar do fracasso retumbante do sistema de mísseis hipersônicos dos Estados Unidos, o que a gente está discutindo de fato, essa preta ela não engordou igual as outras. Tem que ver isso. A gente está discutindo, na prática, tecnologia. Não é só uma questão de fazer motor. O cachorro não está comigo. Se ele tivesse, não teria problema. Questão principal é que ele também precisa de combustível. O combustível para um míssil hipersônico não é querosene de aviação. Só a Rússia faz esse combustível. Mas o Irã, Coreia do Norte, a China popular tem mísseis hipersônicos. Sim, tem mísseis hipersônicos. Motores, né? Tal, mas com combustível tradicional. Os hipersônicos russos são muito mais eficientes porque usam combustível que só eles têm. Certo? Então os Estados Unidos não tem só o problema do motor, que fracassou miseravelmente. Os Estados Unidos têm um problema do combustível. Tem um problema também de teleguiar. Acredite, em velocidades hipersônicas, conseguir sinal é um problema. Você sabe por que é um problema? Porque a velocidade hipersônica é tanta que na ponta dos mísseis vai uma nuvem de plasma, forma-se uma nuvem de plasma. E a nuvem de plasma, ela bloqueia sinal. Uau, como superar isso? Pergunta para os russos e fica esperando a resposta deitado. Aqui, gente, ó, hoje eu fiz um post que me deu trabalho passado. Não postar ele, foi simples. Pelo tanto de hate que eu ganhei com isso. Falando sobre a soja ser um deserto. Aqui uma plantação de soja. Do outro lado, isso é uma plantação de soja. Eu não vou lá para não criar problema pro seu Wagner. Né, são vizinhos e tal. Mas isso é uma plantação de soja. Sabe qual a única planta que tem nessa plantação? Soja. Soja é um deserto. Eu já estive em vários desertos. Eu amo desertos. Inclusive eu recomendo da Patagônia para um público e para quem é um pouco mais animado, o do Atacama. Mas eu já tive desertos asiáticos também. Mas os mais bonitos são os sul-americanos. Agora veja, aquilo é um deserto. Isso aqui é cerrado. E olha que esse é um cerrado já, né, bem devastadozinho. Porque as plantas foram retiradas e substituídas por capim. Aqui tem gabiroba, que é uma fruta, né? Alimenta vários animais. Cutia, por exemplo, paca. E aqui vocês vão ver, na nascente, é uma das reservas da propriedade. A propriedade é pequena. Metade dela, mais da metade, 60% dela é ocupada por reserva ambiental. E aqui vocês vão ver biodiversidade. Aí a pessoa fala, ai, o cerrado é tão inútil. Teve um infeliz que escreveu isso. Eu só bloqueei, porque dá tanta raiva um negócio desse que é melhor só bloquear. Não argumentar, senão acaba perdendo a conta. Ah, isso aqui é outra fruta. Gravatá. Estão vendo aquilo ali? Isso aqui é um manancial. Uma nascente nasce aqui, depois do outro lado nasce outra nascente. Então, além dessas flores, são melanostomáceas. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a relação entre diversidade das melanostomáceas e lavoura de soja, porque a lavoura de soja mata os polinizadores. E aí algumas populações de melanostomáceas estavam sendo